Irmãos, essa palavra é uma palavra de despertamento para a igreja. Ela se encontra no livro de Lucas 14, do 15 ao 24. E nós vamos aprender quem nós devemos chamar para sentar às nossas mesas. Diz assim, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha. Amém, irmãos? Então vamos lá. Os 2 primeiros versículos diz assim: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Então guarda aí essa bem-aventurança. Nós já aprendemos que bem-aventurado é o que? Mais do que feliz. Então mais do que feliz nós somos se nós comermos pão no reino. Aí ele continua e fala assim, porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Para a gente entender alguns versículos que está ali na frente na parábola, a gente tem que retroceder na palavra de Deus e dar uma olhada nos versículos anteriores. A Bíblia nos ensina que se nós formos fazer uma ceia, um jantar, ou algo do tipo parecido, ele fala para nós assim, para nós não chamarmos nossos amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos. Mas por que isso, irmãos? Para que não suceda que eles também nos convidem para algo e assim nós sejamos o quê? Sabe aquela história assim, eu vou chamar fulano para ir na minha casa fazer tal coisa, porque eu sei que quando ela fizer na casa dela, ela vai também me... troca. O Senhor nos ensina o quê? Que quando nós formos fazer algo do tipo, for fazer uma ceia, um jantar, algo do tipo na nossa casa, para nós chamarmos quem? Os pobres, nós vamos entender por quê, os aleijados, os mancos e cegos, porque aí sim nós seremos bem-aventurados, porque esses não podem o quê? Nos retribuir. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13:5, parte B, diz assim: o amor não busca os seus. Então quando nós fazemos algo, chamamos alguém sem esperar nada em troca, a gente está exercendo o amor que está escrito na palavra de Deus. Porque quando eu faço algo e chamo alguém esperando aquilo, Deus diz, você não vai ser bem-aventurado quando isso acontecer. Então primeiro, a parábola dos convidados, primeiro ele nos ensina quem que nós devemos chamar à mesa. Agora ele vai nos mostrar o porquê que nós devemos chamar estas pessoas para a mesa. Amém, irmãos? Aí ele continua e diz assim, porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Então note que a palavra de Deus é enfática em dizer que esse homem ele não fez uma pequena ceia, ele fez uma grande, e também é enfática em dizer que não chamou poucas, chamou muitas. Em Mateus 22:14 está escrito assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então note que o Senhor Jesus ele vai chamar todos vão ter a oportunidade, todos nós vamos ter a oportunidade, mas ele vai escolher aqueles que realmente querem receber, aqueles que realmente querem comer o pão no reino. Amém, irmãos? Continuando diz assim, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo
preparado. Então nota que ele fez uma grande ceia e são muitos os convidados. Vamos imaginar o preparativo disso. Na hora que preparou, está tudo certinho no teu lugar, a mesa está pronta, o Senhor Jesus fala para o servo assim, ó, vai lá e chama os convidados agora. Pode vir participar, pode vir comer o pão no reino de Deus. A partir daí, irmãos, nós vamos entender. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Continuando, diz assim, ó. E a todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. Para nós entendermos esse versículo, a palavrinha escusado, um dos adjetivos é apresentar desculpas. E o próprio nome já diz, a pessoa está querendo o quê? Não fazer parte daquilo. Irmãos, mas olha que interessante. Ele já não comprou esse campo? Esse campo não é dele? Ei, ele poderia ir ver esse campo em qualquer momento da vida dele. Qualquer hora da vida dele. Qualquer dia da vida dele. Mas ele preferiu ir ver o campo na hora de comer o pão na mesa. Ei, quantas vezes nós deixamos de vir aqui comer o pão na mesa de Deus para ir atrás das demais, irmãos? É despertamento para a igreja. Nada nem ninguém pode fazer parte, pode tomar o lugar da gente comer a verdadeira comida e beber a verdadeira, independente do que esteja acontecendo. O outro diz assim, ó, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me haja por escusado. Olha esse daí também apresentando desculpas. Para quem não sabe, uma junta de bois são 2 bois, que são 2 bois juntinhos, que eles são utilizados para fazer trabalho de tração, trabalho forçado. Então aquele homem, ele comprou o quê? 5 juntas, ou seja, ele comprou 10 boizinhos para fazer o trabalho de tração. A pergunta é, ele não comprou o boi? O boi não é dele? Ele poderia experimentar aquele boi em todo e qualquer momento da vida dele. Mas ele também preferiu deixar de comer pão na mesa de Deus para ir testar os boizinhos dele, para experimentar os boizinhos dele. Irmãos, aqui eu quero fazer um parêntese. Não estou falando que vocês não têm que cuidar aquilo que Deus abençoou vocês. Às vezes Deus te abençoou com boizinhos, com terra, amém, você tem que cuidar. Ei, mas tem a hora certa para cuidar. A hora de cultuar é a hora de cultuar. A hora de adorar é a hora de adorar. Tem hora para tudo debaixo da terra, debaixo dos céus. O problema é que nós temos trocado a melhor parte, irmãos. Desperta, igreja. Desperta. Para estes 2, o que comprou o campo e para esse que comprou a junta de boi. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Se não fosse o que está escrito em Lucas 10, do 20 ao 21, irmão. Olha o que serve para eles nesse momento. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ei, eles estão ajuntando tesouros aqui na terra. Guarda algo, irmãos. Não é pecado ter. Não é pecado Deus abençoar ninguém, pelo amor de Deus. Pecado é nós amarmos mais aquilo que Deus nos dá do que o nosso próprio Deus. Pecado é nós deixarmos o nosso Deus para ir atrás daquilo que Ele nos deu. Não é pecado termos. Então, para esses 2 primeiros convidados, o que lhe restou foi isso. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Amém? Ao terceiro diz assim, ó, e outro disse, casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. Irmãos, quantos aqui não são casados? Se você é casado, você vai dormir com o teu cônjuge quantos dias? Todos os dias. Às vezes tem aqueles que vão estar com ele o dia inteiro. Mas ele preferiu deixar de comer o pão na mesa do Deus para estar com o seu cônjuge. Irmãos, nada, nem ninguém pode tomar o lugar de Deus. Ainda que o teu cônjuge não venha você, se posicione você. Porque quem convence lá é o Espírito de Deus. Se posicione. Amém, irmãos? E aqui eu quero fazer uma ressalva diante dessas 3 situações. Lembra do trocar, deixar e se esquecer, irmãos? O problema é que nós temos trocado o nosso Deus por algo de nenhum valor.
A palavrinha troca, irmãos, quando eu vou trocar algo, eu tenho que trocar por algo que no mínimo eu empate ou agregue na minha vida. Eu não vou chegar aqui e falar, ó, eu tenho uma nota de R$50, alguém quer trocar por 10? Ei, eu perdi. O problema é que muitos estão fazendo isso. Troque algo que agregue. Troca o vício pelo abandono do vício. Troque criar contenda entre irmãos por não criar contenda entre irmãos. Porque o primeiro passinho, lembra, a gente vai trocando. Eu não vou vir comer o pão na mesa de Deus por causa do meu cônjuge, então não vem a primeira vez. Porque eu tenho que ver algo que Deus me abençoou ali, então eu começo a não vir. Aí o segundo passinho, o que acontecia? A pessoa começa a deixar. Então primeiro ela trocou, foi um passinho, troquei um dia, outro não, troquei de novo, daqui a pouco ela deixa de vez. Irmãos, quantas vezes a gente deixa de orar? Quantas vezes a gente deixa de jejuar? Quantas vezes a gente deixa, mesmo dentro das nossas casas, irmãos, ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus? Quantas vezes a gente deixa de falar do amor de Deus ao próximo? Irmãos, e quando a gente deixa algo, guarda uma coisa no coração de vocês. Se você deixa algo de lado, aquilo já não tem mais importância na tua vida. Ou seja, começou trocando ali na frente, para ele aquilo já não teve mais importância. Acabou o day. E lembra o terceiro passo? Aí a pessoa se esquece. Quantos irmãos começaram a trocar, a deixar, e acabaram se esquecendo de tudo que Deus fez na vida dele, da onde Deus tirou, aonde Deus colocou. Se esqueceram do lamaçal que Deus tirou. E o detalhe é que se você for ler esse texto aqui, ele fala assim, ó, o meu povo me trocou no caminho. Ei, irmãos, a gente está no caminho. Desperta para que nós não venhamos trocar ele no caminho. O inimigo da nossa alma, ele não está preocupado com as pessoas que não estão no caminho. Porque aqueles que não estão no caminho, entre aspas, se não fosse pela misericórdia de Deus, se alguém não for lá e apregoar a verdadeira palavra para eles, já tá na mão deles, já está condenado. Mas aqueles que vêm por evangelho, começam a conhecer a verdade, é esse que está no caminho, que o inimigo força para trocar, para deixar e para se esquecer dele. Amém, irmãos? Não esquecendo que quando a gente está na etapa de trocar e deixar, ainda Deus nos vê como estranhos. Porque tem hora que a gente tropeça, hoje eu não vou, mas daqui a pouco está firme de novo, então a gente está na posição de estranho. Agora quando a gente se esquece do Senhor Jesus, irmãos, aí nós já estamos na posição da prostituta. Aí a gente começa a fazer tudo que é errado, achando que está fazendo, porque se esqueceu do que Deus fez por nós. Amém? No versículo 21 diz assim, ó: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Mas olha a palavrinha que o Senhor nos mostra como o pai fica quando nós rejeitamos comer o pão na mesa de Deus. Indignado. Ei, irmãos, isso daí também acontece conosco. Quando nós deixamos por algo de nenhum valor, o nosso pai está falando assim, ó, eu estou indignado com vocês. Desperta, igreja. Porque, irmãos, se não fosse o que está escrito em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande a tua fidelidade. Irmão, se não fossem as infinitas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada dia, nós já seríamos consumidos. Amém, irmãos? Continuando, agora note que o Senhor Jesus lá no começo ele falou assim, ó, não chama para a mesa os convidados, aquele que pode te retribuir. Não, você vai chamar quem? Ele colocou uma ordem. Ele falou, ó, primeiro você chama os pobres. Quando ele fala primeiro chama os pobres, irmãos, subentende-se que todos aqueles que ele chamou lá no começo, que o rejeitaram, eles se julgavam o quê? Ricos para com Deus. E olha o que está escrito em Mateus 5:3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino. Irmãos, nós já aprendemos o que é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é reconhecer que nós necessitamos dele, reconhecer que nós não temos força, reconhecer que nós somos limitados. Meu Deus, eu quero, mas eu não consigo.
Deus conhece a sinceridade. Me ajuda, Senhor. O pobre de espírito reconhece a tua natureza. Olha para os ricos, Lucas 18, 25 diz assim, ó: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino. Ei, por que ele mandou chamar os pobres? Porque o pobre reconhece. Em outras palavras, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: não dê pérola aos... Então não gasta tempo com aquele que não quer receber. Não gasta tempo com aquele que não reconhece. E para esses irmãos, para esses que se autodeclaravam ricos, o que resta a eles é o que está escrito em Apocalipse 3,17, que diz assim, ó: rico sou, estou enriquecendo, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Amém, irmãos? Que nos comportemos como pobres de espírito, que é esse que o nosso Senhor Jesus é os primeiros que Ele está pedindo para chamar. Mas guarde algo, o Senhor Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele fala, ó, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Irmãos, depois ele fala assim, ó, chama os aleijados. Fisicamente, o que é uma pessoa aleijada? É aquela que não consegue nem se colocar o quê? Em outras palavras, irmão, vamos ver no mundo espiritual. Quantos não tem força para se levantar, para se colocar de pé, irmãos? E olha o que está escrito, irmãos, em Ezequiel 2:1-2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me fala. Então o Senhor Jesus falou, traz aquele pobre de espírito que quer receber. Traz aquele que não tem condição de se colocar em pé, está passando por alguma situação, que está dependendo de mim, que eu vou pôr de pé e vou falar com ele. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Amém, irmãos? Terceiro, ele fala assim, ó, chama os mancos. Vamos fisicamente falar. Quem aqui já mancou algum dia? Geralmente a gente manca quando a gente dá o quê? Dá um pisão em falso, um tropeção. Aí a pessoa começa o quê? Ei, irmãos, você acha que nós na nossa caminhada na fé não vai ter momento em que vamos tropeçar? Em que vamos quase cair? Vamos ter que nos esforçar para se colocar de pé? O Senhor Jesus está dizendo assim, ó, o cair é do homem, mas o levantar é meu. Traz esses que em algum momento da tua vida tropeçaram. Traz esses que em algum momento da tua vida me trocaram, me deixaram, porque eu vou colocar de pé. Olha o que está escrito em Provérbios 24:16, irmãos. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no... Irmãos, então ele fala, ó, se você conhece alguém que em algum momento tropeçou na tua caminhada, traz para a casa de oração. Porque o cair é dele, mas o levantar é meu, o Senhor está falando. Por último, irmãos, ele fala assim, ó, traga os cegos. E aí eu faço um parênteses que eu me encaixava nesses cegos. Porque o resplandecer do Evangelho de Cristo não aparecia diante dos meus olhos, porque eu tinha escamas nos olhos. Ele falou, traz os cegos, ele quer tirar as escamas dos olhos. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 4:4, irmão. Nos quais o Deus com letra minúscula deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele está falando assim, ó, ei, você que está com as escamas nos olhos, ou conhece alguém que está com as escamas nos olhos, que não conhece a glória de Deus, que não está resplandecendo a glória de Deus, que é o nosso próprio Senhor Jesus, traz. Vai lá e busca eles também, irmãos. Porque o príncipe desse século cegou o entendimento, irmãos. A gente tá, todo mundo que vem aqui na frente fala, ó, quantos ensinamentos errados. Tá cegando. Cada ensinamento errado que entra no nosso coração é uma escaminha que está no nosso olho. Amém, irmãos? Continuando, diz assim, ó. E disse o servo, Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Então note, teve aqueles que o rejeitaram. Ele falou, ó, sai, vai à procura dos pobres, dos aleijados, dos mancos e dos cegos nas cidades. Ele foi, e ainda havia lugar. Ei, irmãos, o Senhor Jesus está todo tempo batendo a porta para comer o pão na mesa.
Olha só, muitos são chamados. Aí ele fala assim, ó, e disse ao seu servo: sai pelos caminhos valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Para quem não sabe, caminhos valados, irmãos, são essas propriedades rurais cercadas de vales. Então primeiro ele falou, ó, vai nas cidades. Depois ele falou, ó, vai para os vales aí, nessas propriedades rurais. Em outras palavras, o Senhor Jesus, ele está em todo lugar chamando, irmãos. Vem para cá, vem ver a glória de Deus, vem ver o Senhor Jesus Cristo. Ele está nos chamando a todo tempo, irmãos. Só que aí ele faz uma ressalva ali, ó, e força-os a entrar. Nós vamos entender o que é esse forçar, irmãos. Mateus 11:12 diz assim, ó, e desde o dia de João Batista até agora, se faz violência ao reino de Deus e pela força se apoderam dele. Essa força, irmão, é força de esforço. Para nós se apoderar do reino de Deus, nós temos que nos esforçar. Por isso que a palavra diz, esforça-te que eu te... Sabe o que ele está falando nessa manhã aqui para cada um de nós aqui? Ei, se esforça para trazer os pobres para a casa de oração. Se esforça para trazer os aleijados que eu vou pôr de pé. Se esforça para trazer os mancos, porque o cair é do homem, mas o levantar é meu. E se esforça para trazer os cegos, irmãos, porque quem vai tirar as escamas é o próprio Senhor Jesus. Então ele está falando, nos esforcemos, irmãos. Porque o que ele falou? Ele falou assim, ó, chamei a todos, mas ainda tem lugar. Ele está querendo dizer o quê? Nós temos oportunidade ainda de trazer para a casa dele, para participar do pão na mesa de Deus. Amém, irmãos? No 24 diz assim, ó, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha... Você sabe o que aqueles homens fizeram, irmão? Quando eles excusaram, eles rejeitaram o Senhor Jesus. Eles negaram o Senhor Jesus. E olha o que está escrito em Mateus 10:33. Aquele que me negar diante dos homens, eu os negarei diante do Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Eu quero deixar uma reflexão diante dessa palavra para toda a igreja. Irmãos, nunca deixemos de comer o pão no reino de Deus, por nada e nem por ninguém. Não tem mesa mais importante do que essa. Amém, se Deus te abençoou com algo lá fora, glórias a Deus por isso. Mas tem a hora para você ir lá. Hora de cultuar é hora de cultuar, hora de adorar é hora de adorar. Irmãos, Deus está formando aqui dentro desta igreja um exército forte, mas tem um propósito. Tudo que Ele forma, tudo que Ele faz tem um propósito. O propósito é nós irmos lá fora, buscar os pobres, buscar os aleijados, buscar os mancos e buscar os cegos. Ou será que Ele está nos formando para nós ficar dentro de casa e reter a boa semente? Então, irmãos, não só trocar, comer o pão na mesa de Deus, mas nunca deixemos de fazer a obra de Deus, que é ir buscar essas almas. Porque a Bíblia é enfática em dizer que Ele nos formou reis e sacer. Amém, irmãos?